O que é diácono? O que ele faz? O que significa a palavra diácono? Para a gente entender melhor, vamos ver aonde surgiu os diáconos. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos a esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Então concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Os seguidores de Jesus estavam aumentando em grande número, e com isso os apóstolos não estavam dando conta de pregar a palavra, de distribuir, de ajudar as viúvas, os necessitados. Com isso eles levantaram 7 homens para ajudar na obra de Deus. Então esses 7 eles foram chamados para tirar o peso das costas dos apóstolos e ajudar na obra de Deus. Hoje a gente vê uma igreja, o pastor ele não tem como fazer tudo. Ele precisa dos seus obreiros, que são os diáconos, aqueles que trabalham na casa de Deus, para que a obra de Deus venha andar em perfeita sintonia. Porque o pastor ele não pode estar na porta recebendo as pessoas que estão chegando. O pastor ele não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e ainda pregar. Então, por esta necessidade, por aumentar o número de seguidores a Cristo, foram levantados os primeiros diáconos que estão trabalhando na casa de Deus até hoje. E o que significa diácono? Diácono significa garçom, servidor, significa servo de Deus. O diácono ele não está ali para servir o pastor, servir os apóstolos. Ele está ali para ajudar o pastor, ajudar os apóstolos, mas eles trabalham todos para Deus. Não é os diáconos trabalhando para o homem, trabalhando para os pastores, mas todos trabalham em prol da obra de Deus. O diácono ele pode servir a Deus como tesoureiro, recepcionando as pessoas na portaria da igreja. Pode ir de várias formas, várias funções. Eles estão ali para ajudar. O seu próprio nome, diácono, significa aquele que serve. Então quem não serve, não serve. Não serve e não serve para ser diácono. Diácono é servidor, ele está disposto a ajudar, a servir na obra de Deus. Tem pessoas que querem ser ungidas para trabalhar na obra de Deus, para servir, porém o verdadeiro diácono, ele já é diácono antes da unção. Ele já está servindo ao próximo, ele já está ajudando naquilo que ele pode. Ele não espera a unção, mas ele já é um diácono. Ele só vai vir a confirmação sobre a vida dele. E quando a gente vê os primeiros diáconos, esses 7, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe,
todos estes homens de respeito, a gente vê a responsabilidade em ser um diácono na casa do Senhor. A Bíblia também fala sobre os deveres, como deve ser o diácono. Ele tem que ser um homem de respeito, uma pessoa confiável, não muito dado ao vinho, mas ser sóbrio. E tem pessoas que são consagradas a diáconos e outras pessoas questionam, mas essa pessoa ainda não foi batizada com o Espírito Santo. Mas esse ser cheio do Espírito Santo, ele vai muito além daquele mover que acontece no culto, no monte. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia daquilo que é santo. A Bíblia, no Gálatas capítulo 5, fala dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, que é a bondade. São vários frutos que mostram que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Então não é um mover, mas são os frutos do Espírito Santo. Ou seja, há uma grande responsabilidade em ser um diácono na casa de Deus. E os diáconos, eles só ficam ali trabalhando na tesouraria, nas partes internas da igreja, recepcionando, ou os diáconos também podem pregar? É claro que pode pregar a palavra. Na verdade, se a gente for olhar, o ide e pregai o evangelho é para todos nós. Então Estevão, ele pregava, o diácono Estevão, ele pregava cheio do Espírito Santo, cheio de fé, com muita sabedoria. E a gente vê também Filipe, um diácono, ensinou a palavra a um homem, e esse homem quis se batizar, e Filipe o batizou. O diácono, ele está ali para servir, para ajudar a obra, em tudo que precisar. O diácono, ele tem que estar preparado. Eu acho muito lindo quando João Batista vai falar de Jesus, ele falando que viria aquele, ele se referindo a Jesus, ele falando que viria aquele que ele não é digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. O desamarrar a sandália dos pés era um serviço de humilhação. E João Batista, sendo a pessoa que ele foi, ele falou: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Quando a gente entender que é diácono, não trabalha para pastor, não trabalha para o homem, nós vamos falar a mesma coisa que João Batista. Nós vamos falar: eu não sou digno de ser servo de Deus, mas Deus me escolheu. Olha só que honra! Olha que honra você trabalhar para Deus. Se você estar como diácono, não é porque o homem te levanta, mas é porque Deus usou o seu líder, o seu pastor, para te colocar como diácono. Então honra este seu chamado. Procure ser o melhor que você possa ser e busque sempre exalar a essência que Deus quer dos diáconos. Uma pessoa leal, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que não envergonha o Evangelho. E principalmente, que abrange todas as qualidades: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos.